Em 1987, em Monroe County, Alabama, Walter Johnny D. McMillian, um afro-americano dono de um pequeno negócio de celulose, foi detido, considerado culpado e condenado à pena de morte pelo assassinato de uma mulher de 18 anos chamada Rhonda Morrison. Além das falsas alegações, ele foi mantido na prisão até o dia da execução. O filme então muda para Bryan Stevenson, um jovem estudante de direito idealista de Harvard que visita uma prisão local em Jackson, Geórgia. Enquanto se reúne com Henry, um assassino condenado, informa a ele que o Comitê de Defesa dos Prisioneiros do Sul, onde ele trabalha como estagiário, o enviou para dizer a Henry que eles providenciarão um advogado para ele em breve. Bryan acrescenta que ele não corre risco de execução no próximo ano. Ao ouvir isso, Henry se sente aliviado. Os dois riem e compartilham suas experiências de infância, quando um policial se aproxima levando Henry brutalmente com ele. Bryan não consegue acreditar em seus olhos depois de ver o impotente Henry assim. 2 anos depois de se formar, Bryan rejeita ofertas de emprego lucrativas e decide se mudar para o Alabama para defender prisioneiros condenados injustamente ou aqueles que não podem pagar por representação legal adequada, esperando lutar por sua liberdade. Ele conhece sua colega Eva Ansley no Alabama, com quem planejou abrir serviços jurídicos para condenados no corredor da morte. Eva e Bryan encontram seu primeiro obstáculo quando um homem branco que pretendia alugar um escritório para eles se recusa a fazê-lo depois de saber que são advogados de detentos do corredor da morte. Enfurecida com a situação, Eva decide começar o trabalho em casa antes de encontrarem um lugar oficial. De volta à casa de Eva, ela explica como foi influenciada pela história de um condenado ao corredor da morte que a forçou a encontrar alguém que pudesse ajudar. Eva estava prestes a desistir quando recebeu uma ligação de um advogado de Harvard afirmando que ele tinha financiamento federal para iniciar um centro jurídico para detentos no corredor da morte. De acordo com ela já estava dentro antes mesmo de Bryan oferecer este trabalho. Ele vai a uma prisão para visitar 6 condenados e é instruído a tirar as roupas. Confuso, Bryan responde que advogados não são revistados nus para visitas legais. No entanto, o oficial se recusa a deixá-lo visitar a menos que ele se despir. Após ser examinado, ele entra em contato com seus clientes, que lhe contam sobre o comportamento inadequado de juízes e advogados em relação a eles. Enquanto fala sobre sua história de sentença, Herbert Richardson explica a Bryan sobre ter sido um soldado da Guerra do Vietnã e ter transtorno de estresse pós-traumático. Ele informa a Bryan que, embora tenha colocado a bomba na varanda de alguém, ele não pretendia matar ninguém. Johnny D parece farto dos advogados que fogem depois que o dinheiro acaba. Ele já tentou de tudo para se livrar de sua sentença de morte, então não antecipa nada notável vindo de Bryan. De acordo com Johnny D, Bryan não sabe onde está se metendo porque, em breve, as autoridades o comerão vivo e o cuspirão como qualquer outro homem negro que sai da linha. Ele continua dizendo que Bryan não sabe como é ser considerado culpado sem impressões digitais e evidências, mas com uma testemunha falsa que inventou tudo. Por decepção de que Bryan não será capaz de fazer nada por eles, Johnny vai embora. De volta na cela, Herbert pensa em Bryan como um advogado legal, mas, de acordo com Johnny e Ray, ser legal só pode te levar para a prisão. Ele volta para a casa de Eva e tenta procurar os arquivos das pessoas que conheceu. Ele informa a Eva pela manhã que Johnny D é inocente porque Ralph Myers, que forneceu a evidência que apoia sua alegação, passou a maior parte de sua vida entrando e saindo da prisão e foi condenado por um caso de assassinato diferente naquela época. Além disso, outra testemunha chamada Bill Hooks afirmou em seu testemunho que a caminhonete de Johnny estava na beira da estrada onde o assassinato ocorreu. Eva e Bryan acham que Myers abordou a polícia, que não conseguiu resolver o caso em 1 ano, com uma oferta para revelar a identidade do assassino em troca de sua sentença reduzida. No dia seguinte, ele visita o Sr. Chapman, a quem Bryan informa suas preocupações sobre a confiabilidade da condenação de Johnny. Chapman pensa que Johnny causou muita dor a muitas pessoas em Monroe County e, se Bryan remexer nessas feridas, ele deixará inúmeras pessoas infelizes. No entanto, Bryan responde que seu trabalho é alcançar a justiça para seus clientes, não deixar as pessoas felizes. Ele sai do escritório e testemunha 3 homens negros presos e levados para a cadeia. Bryan segue seu caminho para a casa de Johnny e conhece sua esposa Minnie e outros membros da família. Eles têm certeza de que não há como Johnny cometer um crime como este. Além disso, na manhã do assassinato, Johnny teve uma festa de peixe frito com sua família para arrecadar dinheiro para a igreja, enquanto trabalhava em sua caminhonete com John, o filho de Johnny. Ele estava lá o tempo todo. Enquanto conversam, um membro da família revela que Johnny traiu sua esposa depois que foi visto andando com uma mulher branca. O marido dela contou a todos, mas, de acordo com muitas pessoas, continuaram inventando histórias e o transformaram de um traidor em um traficante de drogas e depois em um assassino. Embora Minnie estivesse ferida após a traição do marido, ele era o pai de seus filhos. Antes de ir para casa, Bryan conhece Darnell, amigo de John, o qual o informa que o testemunho de Bill é falso.
Bill estava com ele naquela manhã consertando a junta do cabeçote de um Camaro. No entanto, a polícia os prendeu por roubo, e após o depoimento, eles o libertaram com todas as acusações retiradas. A princípio, Darnell hesita em assinar um depoimento, mas depois concorda em ajudar Brian a reabrir o caso. No dia seguinte, Brian vê Johnny D. Ele já sabe sobre a visita de Brian à sua família e está muito impressionado testemunhando sua luta, mas está confuso sobre por que um advogado de Harvard está assumindo casos importantes de condenados ao corredor da morte. Ao que Brian conta a história de seu avô sendo assassinado por causa de uma televisão em preto e branco. Ninguém os ajudou e ele percebeu que, fora de sua comunidade, ninguém se importava. Ele sabe como é estar nas sombras e é por isso que ele está fazendo isso. Johnny concorda em deixar Brian reabrir seu arquivo de caso. A data da execução de Herbert foi anunciada. Enquanto Eva e Brian falam sobre Herbert, Eva recebe uma ameaça de que sua casa explodirá se ela não parar de trabalhar com Johnny D. Ela sabe que trilhar este caminho não será fácil, mas alcançará seus objetivos de qualquer maneira. Ambos começaram a trabalhar em seu primeiro passo no caso de Johnny para encontrar alguém na cidade que possa falar sobre o incidente. Ninguém quer falar contra a família da garota, mas um ex-policial o deixa entrar na casa para conversar. Logo, Eva e Brian alugam um prédio e dão o nome à sua organização de Iniciativa de Justiça Igualitária. Por outro lado, a polícia prendeu Darnell enquanto ele estava em seu turno na frente de seu chefe. Darnell está enfurecido com Brian por colocá-lo nessa situação e decide recuar, afirmando: "Diga a Johnny D que sinto muito." Brian fica irritado com o estado, mas quando vai ao xerife Tate, encontra o promotor sentado lá rindo. Parece que ambos fizeram um plano para que pudessem parar Brian. Durante uma conversa, o promotor o informa sobre o indeferimento de sua moção para reabrir o caso. Brian sai do escritório com raiva. Na prisão, Johnny D e Brian discutem seu próximo passo depois de Darnell. Eles planejam falar diretamente com Ralph Myers. Quando Brian se junta a Myers no refeitório da prisão, ele se recusa a contar qualquer coisa relacionada a Johnny D, mas de alguma forma Brian consegue convencê-lo a falar sobre seu testemunho. Myers afirma que foi questionado sobre o assassinato da garota no dia em que foi preso. Acrescentando mais, ele diz que, após o incidente, todos apenas se importavam com quem assassinou a garota e nada mais. Ele continua dizendo que, quando as pessoas se importam tanto com uma coisa, elas podem fazer qualquer coisa para conseguir o que querem. Dizendo isso, ele vai embora. Brian suspeita que Myers foi questionado sobre Rhonda Morrison em 3 de junho, mas o testemunho apresentado no tribunal foi gravado quase 2 meses depois. Eva e Brian acham que a polícia está escondendo seu primeiro depoimento. Em busca disso, Brian visita o tribunal de Escambia e analisa os arquivos do caso de Myers. Por sorte, ele consegue uma pista sólida que nega seu segundo testemunho de Myers. Na gravação, ele explica ao xerife Tate que não sabe nada sobre a morte de Rhonda Morrison, enquanto rejeita a oferta de Tate para incriminar um homem inocente por assassinato. Eva fica chocada ao ouvir a verdade que Johnny D estava contando desde o primeiro dia. O dia da execução de Herbert é amanhã, mas Johnny D o acalma e sugere esperar até o último momento porque acredita em Brian. Pela manhã, Brian recebe uma ligação do tribunal sobre o indeferimento de sua moção para o adiamento da execução de Herbert. Logo, Herbert é morto por eletrocução no Alabama, conforme ordenado pelo júri. Embora Brian esteja arrasado, ele se levanta e luta por outros condenados no corredor da morte. Enquanto fala sobre a verdade de seu primeiro testemunho, Myers admite que foi ameaçado de ser colocado no corredor da morte e foi torturado até testemunhar o que eles queriam que ele fizesse. Brian quer que ele conte essa verdade no tribunal em breve. Enquanto no tribunal, Myers parece confuso sobre suas respostas, mas depois confessa ter contado uma mentira sobre Johnny D naquela época. As alegações de Brian tornam-se mais fortes quando o médico de Myers testemunha sobre Myers ser doente mental após receber um choque elétrico do Estado. Além disso, o ex-policial que Brian conheceu antes testemunhou que o corpo de Rhonda estava virado para baixo, e não para cima, como descrito por Myers. Ele acrescentou que se recusou a contar uma mentira ao tribunal, após o que foi demitido de seu emprego. Um mês se passou e o tribunal se recusou a conceder um julgamento a Johnny D devido à indisponibilidade de evidências conclusivas sobre Ralph Myers mentindo durante o primeiro testemunho. Johnny é ordenado a retornar à instalação correcional de Holman, onde enfrentará a morte. Brian está perturbado, pois pensa que piorou as coisas para a família de Johnny. No entanto, na prisão, Johnny agradece a Brian porque ele está dando a ele e sua família a verdade, e ninguém pode tirar isso deles. Mas Brian não pensa em desistir. Ele está preparando uma moção para enviar suas evidências à Suprema Corte do Estado em Montgomery. Ela tem o poder de reverter a última decisão e forçar o Tribunal de Circuito a dar-lhes um novo julgamento. Ele faz uma aparição de 16 minutos para ganhar apoio público para McMillian e então entra com um recurso na Suprema Corte do Alabama. A decisão do Tribunal de Circuito é anulada pela Suprema Corte, que também concedeu a Johnny D um novo julgamento. No entanto, Tommy Chapman está pedindo ao tribunal para suspender o processo.
Ele aborda Chapman em sua residência e o insta a apoiar sua moção. Chapman furiosamente o expulsa. Na data agendada da moção, Brian se dirige ao juiz em um apelo. Johnny D é finalmente reunido com sua família depois que Chapman decide apoiá-lo em sua moção, o que resulta no arquivamento do caso. O epílogo menciona que Brian Stevenson e seus advogados ganharam alívio, reversões e libertação para mais de 140 prisioneiros do corredor da morte. Stevenson e Macmillan permaneceram amigos até o falecimento de Macmillan em 2013 por demência de início precoce. Anthony Ray Hinton, um ex-companheiro de cela de Johnny D, passou 28 anos no corredor da morte antes de Brian Stevenson conseguir que as acusações fossem retiradas, enquanto Hinton foi posteriormente libertado em 2015.